Pois muito bem, primeira semana de setembro praticamente encerrada e um movimento que eu já havia comentado com vocês, que quando se olha o filme e não a fotografia, é um movimento lateralizado, né? Então isso está sendo evidente. Veja, isso aqui no barras semanais, o movimento já no final de agosto, ele endereça para uma lateralização, porque tem que haver uma contínua chegada de novas notícias boas para manter aquele rally de alta, que na verdade, como eu sempre comento, como é uma função sem memória, isso é da natureza de índices de ações, ela não olha para trás. Nós é que olhamos esse gráfico e vemos de onde ele saiu de um ano atrás. Esse outro rally grande que está ali de outubro, na verdade, final de outubro, começo de novembro de 2023 até o final do ano. E então esse movimento, depois que vai se materializando ao longo de 2024, mesmo com a recuperação vigorosa, agora faz com que a Bolsa tenha menos de 2% de valorização no ano. Então o índice em si não foi para lugar nenhum, né? Cria toda aquela coisa e tal. É claro que para quem está operando, aqueles mini contratos, né, num curto espaço de tempo e tal, mas veja que é um período curto comparado com todo o desenrolar dos outros meses do ano. Então a grande questão que se coloca é assim: você conseguiu agora, com esse movimento dessas últimas semanas, recuperar o dinheiro perdido dos outros meses? Você teria que estar operando ao contrário do que está operando agora, né? Está operando mais vendido do que comprado, né? Então é bastante complicado, né? Quando se olha para aquilo que está acontecendo na economia mesmo real, não tem nada a ver com o índice, como eu já comentei com vocês. O índice vive de uma expectativa e ele muda essa expectativa todo dia, né? Em geral, a expectativa diária está errada, né? Porque ela é motivada por dados ainda imprecisos que acabaram de sair. Então, por isso que muita gente é especialista em operar eventos, né? Divulgação de resultados de empresas, dados econômicos. Tem gente que é muito boa nisso, ele fica esperando as datas de publicação de eventos e ele opera eventos. Ou seja, ou ele é muito otimista ou muito pessimista, né? Então tem gente que é especialista em operar eventos. Então, alguns pontos de atenção que eu quero colocar para vocês. Saiu aí nessa data que eu estou gravando o déficit primário do mês de julho, que foi ali em torno de 9,3 bilhão de reais. Por que isso é importante? É importante porque no acumulado do ano nós estamos, eu vou arredondar aqui, com 78 bilhões de reais de déficit acumulado de janeiro a julho. Como dentro da meta de déficit zero para 2024, nós teríamos ali uma folga ali em torno de 28 para 29, 28,8 bilhões de déficit primário. Então eles já estão usando o cheque especial. Eles contam que é impossível zerar, mas eles vão tentar bater no limite da meta, que é 28,8, se não me falha a memória. Só que o acumulado no ano está em 78. Então, uma conta simples tem aí uns 50 bilhões para ser enxugado. Veja, não basta nos 5 meses a partir do fim de julho, que resta do exercício de 2024, ter um déficit menor. Não, você tem que ter um superávit primário que fizesse neutralizar esse déficit acumulado de 78 bilhões em 7 meses. Outro ponto interessante é que o ano passado o déficit foi de 230,5 bilhões de reais, ou seja, 2,12% do PIB. Estava dentro do combinado, aquele primeiro ano do governo: olha, deixa a gente gastar, tudo vai ser diferente em 2024, vocês lembram dessa história, né?
Quando nós pegamos o dado agora que saiu publicado de julho, e nós pegamos 12 meses terminados em julho, o déficit está em 220 bilhões de reais. Então veja, é ligeiramente abaixo dos 230,5 do ano de 2023 inteiro. Ora, não está convergindo para um déficit zero. Não está convergindo. Então haverá uma sequência de contingenciamentos ao longo desses meses. O dinheiro simplesmente ele acabou, secou. Não tem mais espaço. E aí vem uma situação que mesmo você tendo recordes de arrecadação, a despesa cresce mais do que o crescimento da receita. Por quê? Porque no ano passado se aumentou o número de ministérios, o número de funcionários públicos, se colocou uma série de pessoas em agências reguladoras, se enviou dinheiro para uma série de coisas, aí, de fundo isso, fundo daquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, PAC isso, PAC aquilo. Então, simplesmente, muitos desses gastos se tornaram recorrentes. Então, por isso que a despesa só aumenta. E também o que não se contava é com o desalento de várias pessoas, que saiu um dado recentemente aí de pessoas há mais de 2 anos sem conseguir voltar para o mercado de trabalho, que prefere pedir a aposentadoria em qualquer que seja a situação e pegar um plano aí, um benefício social, não voltarão mais para o mercado de trabalho formal. Isso está fazendo com que a conta da Previdência vai chegar a R$1 trilhão por ano. Né? Já está aí 900. Então, no ano que vem ela já vai cruzar 1 trilhão. Né? E é uma despesa obrigatória a partir do momento que ele ganha o direito de receber isso. Então, eu diria que todo esse cenário está montado e a Bolsa está surfando numa condição de que, por exemplo, há um aumento da expectativa de inflação, seja para 2024 e 2025. Então já vai a primeira observação importante para quem vai escolher empresas aí para acompanhar. Escolham empresas que se beneficiam de inflação. Empresas, por exemplo, transmissoras de energia, têm os contratos corrigidos pela inflação. Concessionárias de muitos são também beneficiados pela correção da inflação. Certos tipos de cadeias de alimentos, empresas de processamento, se beneficiam porque elas conseguem repassar isso para os preços. Né? Porque uma coisa que custa R$7 o pacote, de repente vai custar R$7,50. Então é uma coisa muito sutil, subiu para 7 para 7,50, é um produto que a pessoa precisa, então ela vai comprar aqui, mesmo pagando 7,50, entende? Então isso você consegue repassar, né, para os preços. Por isso que a Bolsa, em algum momento, identificou que, veja como a inflação é bom para você, pode ser bom, diria a jornalista Pururuca, né? Veja como isso pode ser bom para você, né? Então, mas isso surfa por um determinado tempo. E aí existem outras variáveis que eu sugiro que vocês observem, que é a economia chinesa propositadamente desaquecendo. Isso é um programa sempre de Estado na China. O Estado é que define o quanto vai crescer ou não, né? Eles não são reféns dos números, né? É um modelo deles. Então, quando eu vejo muitas matérias, é um enfraquecimento, como está doente a economia chinesa. Não estou defendendo a economia chinesa, estou dizendo o seguinte: quem define qual vai ser o PIB é o governo, é o Politburo. Existe o Politburo, são 7 ali, e tem um comitê, né, eu acredito que são, dos 7, eu acho que são 3, se não me engano, está dividido ali, que fazem parte de um comitê ali econômico, que eles definem aquilo, né? Então eles não vão sacrificar a China num momento como esse, porque eles veem que o próprio mundo está numa situação de desaceleração. A própria Alemanha aí, fechando fábricas, né, está anunciando o fechamento de fábricas da Volkswagen, provavelmente vai ter o segundo ano que não vai conseguir crescer. Então,
Então a China falou assim, não vou produzir, não vou me empenhar, não vou acreditar numa coisa, vou gastar dinheiro, então deixa as coisas, elas vão naturalmente, né, os preços vão se ajustar naturalmente. Né? Ela já deve ter um estoque de petróleo muito grande, comprou minério de ferro, então para ela dane-se agora se está caindo, se ela vai produzir menos aço. Né? Então é um outro espectro aí. Né? E acompanho o preço do petróleo abaixo de 70. Eu acho que ele é capaz de chegar ali próximo de 60, de 60. Né? Então esses dados americanos, agora a gente fica brigando. É soft landing, hard landing, soft landing, hard landing. Então é interessante, a certeza de uma semana já não é na semana seguinte. Bastou sair um payroll, bastou sair não, então assim. Né? E tem a decisão também nesse mês do que o Fed vai fazer. Sem dúvida que ele vai começar a descer suavemente a taxa de juros, mas isso não vai resolver o problema estrutural que tem ali, endividamento do cartão de crédito, preço das casas, preço das hipotecas, não vai resolver isso simplesmente porque o Fed vai baixar, por exemplo, 25 basis points, não vai ser isso. E nós aqui, com menos dinheiro, vejam, na estrutura do PIB do segundo trimestre, a maior parte ali vem de serviços, consumo de famílias, mesmo quando se fala de indústria, a indústria de extrativista, de transformação para alguma coisa, então não é uma coisa que eu diria que é sustentável nesse ritmo do segundo trimestre. Né? E aí entramos no paradoxo disso pressionando a inflação, e aí nós temos uma situação dos últimos meses do Campos Neto, a sabatina do Galípolo já ficou para 8 de outubro, que se diz hoje, a sabatina, hein? E aí depois vai ter a votação, que vai ser, então, ao longo de outubro. Então vão restar 2 últimos meses. Né? O Campos Neto pode até sair o que? Um mês antes. Não vai resolver absolutamente nada. E aí é bem provável que estejam torcendo para que o juro suba o mais rápido possível, para depois eles mudarem a narrativa. Sabe aquele negócio de você põe um segundo bode na sala? Aí todo mundo fala, mas como tá mal cheiroso isso? Aí você tira um bode e fala, o ar melhorou tanto, então tem muita gente que deve apostar, não tem gente já falando em juro no final do ano, em 11,5, né? Tem gente falando até mais do que isso. Por quê? Para criar aquele clima, a culpa foi do final do Campos Neto, ele é o malvado, né? É o malvado. E depois, em 2025, em algum momento, passados uns 6 meses, começam a reduzir fortemente. Está vendo que está funcionando? Está vendo como o garoto de ouro é fantástico? Né? Segundo o presidente definiu que o Galípolo agora é o garoto de ouro. O garoto de ouro vai resolver tudo, tal. Não, tudo certo, avalia o que ele está fazendo. Mudou radicalmente. Radicalmente. É o estilo do caráter, né? Quando você, né, faz essa alternância, você percebe muito bem o caráter das pessoas, não precisa, né, entrar em detalhes, tá certo? Então, vai a minha observação, muita cautela nesse movimento lateral do Ibovespa, não vai tomando risco assim, não. Não vai, porque o que tinha que acontecer já aconteceu. Já tem que começar a olhar para 2025. Esquece 2024, que agora é só, né, notícia de contingência, contingenciamento, corte disso, cancelamento de projeto, disso, porque precisa enxugar os 50 bilhões. Né? E esse pessoal, mesmo para 2025, só coloca na conta de novas receitas. Imposto disso, imposto daquilo, mas eles combinaram com o Congresso? Combinaram? Né? Então, de novo, uma grande peça de ficção. Tá bom? Então, grande abraço.